Olá pessoal, boa tarde. A discussão de hoje vai ser sobre o que é neoliberalismo. Essa foi a última matéria que eu fiz na faculdade, né? E eu gostaria de esclarecer algumas coisas aqui sobre o que é neoliberalismo, porque essa é uma palavra que se fala bastante e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender o significado de fato, né? E aí foi foi um semestre, né, em relação a essa disciplina que era sobre neoliberalismo e educação. Eu vou falar só sobre o que é o neoliberalismo em si, né, o que significa. Primeiro, né, neo, né, quer dizer que é novo, né, renovação. Então, igual a neocolonialismo, neo qualquer coisa, é uma repaginada de alguma coisa que já existiu, né, no passado. Então, o liberalismo, né, primeiro, ele surgiu como uma doutrina, né, política, econômica, na qual se tentava se por contra, né, sobrepor a ideia de mercantilismo, que era o mercantilismo, esse modelo econômico que o Estado tinha uma intervenção muito grande na economia e nas colônias, né, principalmente as colônias inglesas, né, e francesas, e controlava a produção, controlava-se o modo de produzir e tudo, e eles queriam essa liberdade maior, porque eles acreditavam, né, os liberais, de que o próprio comerciante, as próprias pessoas poderiam desenvolver melhor a sua atividade econômica e que tinha uma regulação automática do mercado, né? Que é a mão invisível do mercado, né? Do Adam Smith. As coisas se regulariam automaticamente, o Estado não precisaria intervir. E isso durou, né, até a crise de 29, né, dos Estados Unidos, lá, que acabou com as economias, que gerou vários outros incidentes, né, que os estados totalitários, né, o nazismo, o fascismo, essas coisas que aconteceram por conta dessas questões econômicas também. Então, e que não se acreditavam mais como a democracia liberal como a melhor forma de se resolver as questões. Então, os estados se tornaram mais totalitários, né? Estados dessa aqui, por exemplo, na América Latina tinha o Getúlio Vargas, na Argentina tinha o cara, esqueci o nome do cara que é foda. Esqueci o governante da Argentina, depois eu lembrei. E na Alemanha tinha, né, o Hitler, na Itália tinha o Mussolini, enfim, na Espanha tinha o Francisco Franco, todas essas figuras que movimentavam essas massas e que diziam com um nacionalismo muito forte e que eles consideravam que a democracia burguesa não era tão eficiente para resolver as questões. Então, essa ideia da maioria, do o Estado muito forte e que gerou o que gerou, né? Não precisa entrar aqui em detalhes. O neoliberalismo ele já vem se sobrepor num outro momento. Depois que das guerras, o Estado passou a intervir bastante na economia e criaram o estado de bem-estar social, que era esses serviços universalizantes, né, que o Estado fazia. Então, previdência, escola universal, escola para todo mundo, escola de graça, saúde, tem no Reino Unido até hoje. Toda essa gama de serviços o Estado tinha que fornecer e pleno emprego, essas políticas, certo? E como a produção estava grande por conta estava reconstruindo a Europa, né, no caso. Então, e além disso também tinha a União Soviética também fazendo pressão como para que tivessem mais direitos, né, trabalhistas dentro dos próprios países, para que não fossem, sei lá, pensassem em se tornar comunistas. Então o Estado passou a intervir na economia para criar esses serviços, né? Criar e manter serviços com coleta de impostos. Então, e também controlando impostos progressivos, né? Impostos tanto da população quanto impostos progressivos. Então, quanto mais rico você é, mais impostos você paga. O que aconteceu é que teve uma estagflação nos anos 70. Né? E
Então teve estagnação econômica e a inflação começou a subir. E aí, para resolver isso, surgiram os neoliberais, que eles faziam uma releitura desse liberalismo e que eles passaram a não, no liberalismo clássico, eles não pensavam tanto na intervenção do Estado, mas que o Estado tinha que intervir em alguns pontos, né? Controlar a moeda, controlar as leis, né? Tem os judiciários, é importante. Mas o Estado tinha que cobrar menos impostos, esse tipo de coisa, e era sempre esse contraponto a esses serviços públicos, que esses serviços públicos deveriam ir para a iniciativa privada, que isso sim ia acabar com essa estagnação. E aí foi nessa que começou as grandes privatizações, nos anos 70, 80 e 90, né? Então o neoliberalismo, ele vem desde essa época, sendo implementado aos poucos e de diferentes formas. Então essa ideia de privatização, essa ideia de que o pleno emprego já não é um horizonte, então tudo bem não ter emprego, a flexibilização do trabalho, ataque a sindicatos, que os sindicatos acabam afetando a forma do trabalho, né? A forma da produção, enfim. E parou de se pensar nessa ideia de direitos universalizantes. Então, a educação para todo mundo não. Vamos focalizar o investimento na educação na parte onde precisa mais. Saúde pode ser privatizada se tiver o serviço. Então, a ideia de privatização, tudo se tornar uma mercadoria. E essas políticas ganharam força e é o momento do capitalismo que estamos hoje. E quem é geralmente de esquerda defende que o Estado tem que intervir mais e tal, mas isso não é possível. Muitas vezes não muda, não faz tanta diferença se está alguém governando à direita ou à esquerda, porque várias dessas políticas neoliberais são vinculantes a, por exemplo, ao FMI, ao Banco Mundial. Sempre que essas organizações investem dinheiro no país, eles solicitam que o país passe a adotar essas políticas neoliberais, que é de privatização, de diminuir o serviço público, então você ter poucos funcionários públicos, o Estado tem que gastar pouco, os serviços têm que ser privatizados, tem que abrir para empresas estrangeiras, esse tipo de coisa. E o que está acontecendo nesse momento neoliberal é que está tendo uma questão social, está ficando mais difícil, né? Isso não funciona bem com o desemprego alto, com a produção baixa, isso aí começa a afetar muitas pessoas. Então, se aumenta a violência, se aumenta todo esse tipo de coisa, e você. O mais importante de todos, né, do neoliberalismo, é a alta financiarização dos países. Então, você começa a financiarizar e você fazer lucro sobre lucro. Então, os bancos vão enriquecendo cada vez mais, você vai criando bilionários e o dinheiro que o Estado produz, né, de impostos, por exemplo, vai para pagar essas dívidas públicas que servem para financiarizar essas pessoas, esses especuladores ou essas pessoas que ganham dinheiro com investimento no financeiro. Então a produção dos países vai diminuindo, então a indústria começa a ficar mais cara porque ele tem que competir com o mundo inteiro. Então é o que vai acontecer no Brasil, vai se eita, vai perdendo sua indústria. E essas indústrias foram para o Sudeste Asiático, né? Que a produção era mais barata, era mais barato você produzir lá e trazer para cá o produto. Então é nesse momento que nós estamos do capitalismo. Então o neoliberalismo é tanto uma doutrina política, é uma ideologia, são medidas políticas, é uma ideologia econômica. Então é nesse momento que nós estamos. E por que a China incomoda tanto, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é que a China não adota esse neoliberalismo em seu próprio país. A China investe muito no seu próprio país, cria coisas, por exemplo, a linha ferroviária chinesa, que não dá lucro nenhum. Por não dar lucro, não faz sentido, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, você ficar criando coisas que não vão dar lucro, que não tem como você privatizar para você vender. E a China faz isso. E a população chinesa, tanto vivendo bem, né, quanto como também ela sendo um competidor econômico por conta da produção alta que eles podem fazer, se tornou um inimigo, por exemplo, dos Estados Unidos. Um inimigo ideológico, principalmente. Porque as pessoas começam a olhar para aquilo ali e falar, por que o Estado não está investindo?
Por que não pode o Estado, por exemplo, incentivar o crédito, incentivar as coisas? Por que a gente tem que ficar nessa ideia de privatizações, essas empresas